Bem-vindos à aula 7, iniciando aqui o módulo 5, onde a gente vai começar a entrar mais na prática do robô. E o primeiro objetivo é entender o painel do robô. Então, essa aula ainda é um pouco teórica, né? Eu vou apresentar o painel de forma eh, visual aqui, só sem estar na ativa, né? Sem estar com ele rodando, né? Para a gente entender como é que ele funciona. Aqui é a cara do painel, onde vão ter todas as informações bem resumidas e separadas por blocos. São 9 blocos de informação, então a gente tem o cabeçalho, a gente tem as informações do cliente aqui, as posições, como é que está a situação de spread, de custo, as ordens que estão em abertas, elas vão ficar aqui nesse bloco. O resultado financeiro do dia, como é que está em andamento, se atingiu meta, se não. Aqui as ordens fechadas do dia, que já é um resumo mais do dia. Aqui as informações do nosso sistema defensivo, né, de stops e de defesa com cálculos de volatilidade. E nesse último bloco aqui, que é o bloco 8 e 9, com as informações da licença. Agora entrando um pouco mais no detalhe de cada bloco, a gente vai falar aqui dos blocos 1 a 4 por enquanto, né? Que é a identidade, o capital e posições. O primeiro bloco aqui é o bloco de cabeçalho, que informa qual é a versão que está sendo utilizada, qual é a estratégia, qual é a conta, se é de real ou demo, o prazo de validade. O segundo bloco do cliente informa todas as informações relativa à conta, né? Então aqui é uma conta teste, o número da conta, a corretora, qual o patrimônio que foi declarado para o início das operações, qual o patrimônio real, o saldo da conta como está no momento, o nível de perfil, nível 3, nível 2, nível 1. São informações relativas à conta e saldo de conta, né? Passando para o bloco 3, o bloco de posições, aqui estão as informações sobre o estado da conta atual. Se a conta está bloqueada, a conta não, desculpa. Se o robô está bloqueado para posições novas, se ele está dentro do estabelecido de custo, né, que é o spread, toda a corretora cobra por spread. Então, se o spread estiver acima de 400 pontos, que é um custo elevado, ele não entra nas operações, então ele precisa estar com um custo abaixo de 400 pontos. E aqui o lote total que está operando no momento. O bloco 4 já é o bloco de operações em andamento. Então aqui a gente tem o prejuízo, no caso aqui do exemplo, não realizado na conta. Isso aqui, essa parte do basket aqui, é o prejuízo não realizado, ou seja, é a operação que está em aberto. Vocês vão ver muito mais esse número aqui negativo do que positivo, porque o positivo ele sai muito rápido e inicia outra operação, né? E quando vai abrindo muitas ordens, esse número negativo aqui ele vai aumentando, né? Até ele poder sair da operação. E aqui o alvo em pontos de como é que tá, né? Então, no caso aqui era para uma operação só, ele estava aberto só com uma ordem, e aí o primeiro alvo é de 1.000 pontos. Conforme for aumentando o número de ordens, diminui o alvo em pontos para ele sair o mais rápido possível. Os blocos 5 a 7 já são blocos mais informativos de rentabilidade, de meta, do drawdown do dia, como é que está a amplitude entre o pico de alta da conta e o pico de baixa da conta. O pico de baixa não significa que é um prejuízo realizado. Durante as ordens em aberto, qual foi a magnitude do negativo que a ordem estava num determinado momento, e ele computa isso. Ele quer ver, ó, a carteira hoje ela chegou em um mínimo de X% em relação ao máximo que ela atingiu. Então, esse é o conceito de drawdown. Aqui é o resumo do dia, né, que ele vai atualizando a cada segundo, né? Então, nesse caso aqui, a gente teve ordens fechadas no dia até o momento dessa imagem de 31 ordens abertas no dia e o máximo de ordens no basket no dia, 3. Isso significa que para fechar uma operação, ele teve que emitir no máximo três operações, 3 ordens, né? E isso aqui vai crescendo, dependendo do dia. Se a queda é muito grande, isso aqui pode chegar a 10, 15, e o máximo de 22 ordens. A gente vai falar sobre as ordens também mais um pouquinho para frente. Esse sétimo bloco
ele fala sobre o nosso sistema de circuit breaker e o sistema de volatilidade, que é o sistema defensivo das operações. Então, a primeira linha marca a pontuação, que é esse S igual, né? Então, é score igual, que ele vai de 1 a 100. Então, no caso aqui, ele estava com uma pontuação extremamente baixa, então considera que o mercado estava numa situação normal. Não tinha nenhum estresse, estava tudo tranquilo. Inclusive, dá até para a gente confirmar aqui, ó, por conta das volatilidades. Ó, a volatilidade do preço estava zero, a volatilidade do volume também estava zero, então estava um mercado muito estável e não tinha motivo para que essa pontuação aumentasse. Nessa linha informativa, essa aqui é uma linha informativa, né? Modo defensivo acionado. Então, por exemplo, você vai parametrizar o seu CBAQ, que você só vai entrar em operações, só vai iniciar novas operações se a pontuação estiver abaixo de 25 pontos, ou seja, só vou entrar em mar calmo. Se a pontuação tiver acima de 25%, ou desculpa, acima de 20 pontos, eu não vou entrar na operação. Se ele entrar numa operação e tiver abaixo de 25 e durante a evolução dessa operação essa pontuação começar a aumentar, o que a gente parametriza lá no default, que chega no arquivo para vocês, é de 60 pontos, então, ou seja, se durante uma operação em aberto a pontuação subir de repente, você tiver posicionado e chegar em 60, o modo defensivo é acionado. Isso significa que ele vai buscar uma pontuação de saída muito menor, vai tentar sair na operação no máximo, assim, buscar pelo menos o 0 a 0 para poder sair e não operar mais e esperar a calmaria voltar. Se por um acaso isso não for atingido, aí você tem um stop defensivo. E é um stop para minimizar as perdas da operação e tentar sair também no menor prejuízo possível, que esse prejuízo não comprometa a conta no final do dia, né? Então, por isso tem esses stops aqui também são cadastrados. No caso aqui, está permitido 2 stops, então o stop defensivo não foi acionado, então está zero de duas chances de ele fazer as operações. O bloco 8 e 9, né, que são essas duas linhas aqui, é mais da parte de licença, de expiração da licença, aqui a configuração dele que está bloqueada, se os arquivos CSVs estão ativos, se eles estão ligados ou não, isso também é uma parametrização do usuário. Aqui é a comprovação de que o sistema está pensando a cada segundo, então a cada segundo ele vai lá e capta informações. O estado está em position, então está tudo tranquilo, né? E aqui as informações sobre a licença, né? Então o administrador entende que essa licença é uma licença demo, está ok, a licença está tranquila, ele está ok na parte de expiração, está dentro do prazo, e a configuração está bloqueada. Então, pessoal, a parte de leitura do painel é essa, né? Assistem essa aula quantas vezes forem preciso para vocês entenderem essas informações, quando fica vermelho, quando fica verde, que tipo de situação você precisa verificar. É um painel bem informativo que você vai conseguir bater o olho nele, você não precisa nem olhar o gráfico, nem ver como que está o preço, né? Basta olhar esse painel que você vai ter a real dimensão de como é que está a sua conta no dia. Ok? Então, finalizamos essa apresentação aqui e na próxima aula a gente já vai entrar na prática para a gente entender parametrização e como é que o painel vai funcionar.